2013 é lembrado como uma das temporadas mais emocionantes na história do motociclismo e viu a estreia de um dos melhores pilotos de todos os tempos, Marc Marquez. Vamos reviver juntos esta fantástica temporada. Imagine um mundo onde Jorge Lorenzo era o robô perfeito, onde Valentino Rossi era o rei venerado e onde Dani Pedrosa, o talento eterno, estava sempre prestes a dar o golpe. Tudo parecia escrito, grito. Até que um garoto de 20 anos, com um sorriso maroto e a faca entre os dentes, decidiu que aquele roteiro tinha que ser queimado. Em 2012, enquanto dominava a Moto2 com 9 vitórias e um estilo que aterrorizava os veteranos, Marc Marquez já era lenda nas categorias menores. Mas o que assustava não era que ele vencesse, mas como vencia. Caía nos treinos, levantava, sorria e voltava a ser mais rápido que qualquer um. Os veteranos diziam: esse garoto vai se matar. Mas ele ouvia uma música diferente. Enquanto isso, na MotoGP, o cenário era tenso. Casey Stoner, o gênio australiano, que havia domado a fera da Honda, anunciou sua aposentadoria. Cansado das lesões e da pressão, ele deixava um assento vazio na equipe Repsol Honda, e a Honda, desesperada para encontrar um novo ídolo, fez o impensável: pular os pilotos de teste veteranos e subir diretamente um novato de 20 anos, sem medo, sem rede. A decisão dividiu o paddock. Muitos diziam que era muito cedo, que a Honda RC20 CD Reserve era uma moto violenta que havia destruído pilotos experientes. Marc não hesitou nem um segundo. Seu olhar dizia: quantos de vocês acham que um novato poderia ganhar o título hoje em dia na MotoGP? Escrevam nos comentários uma única palavra: ele conseguiu. E se você gosta da história real deste esporte, inscreva-se no canal, porque isso só começa. Chegamos à primeira corrida. No Qatar, Losail à noite, com aquelas luzes de neon que parecem saídas de um filme futurista. Pressão absoluta. Ao lado de Marc no grid estão Jorge Lorenzo, o campeão vigente, frio como um robô, Dani Pedrosa, o favorito da casa, rápido como um raio, e Valentino Rossi, de volta a Yamaha, com 33 anos e mais astúcia que ninguém. O novato Marc Marquez sai da 6ª posição. A corrida é um inferno de alta velocidade. O calor, a umidade, o ruído ensurdecedor de 24 motos rugindo a mais de 300 km por hora. A 3 voltas do final, Marquez está em terceiro, mas não é um terceiro qualquer. Ele está colado em Valentino Rossi. O doutor tenta fechar a porta, usar toda a sua experiência, toda a sua veteranice. Mas Marc não entende de respeito. Ele ultrapassa por fora na curva 1. Uma manobra que nem os veteranos tentam, porque é uma loucura. Ele termina no pódio. Terceiro, mas não é o resultado que deixa o paddock gelado, é a maneira. No limite, com o cotovelo raspando o chão, e no final ele desce da moto e sorri, como se tivesse ido comprar pão. Os chefes da Honda se olham. O que trouxemos para este monstro? 2 semanas depois, Austin, Texas. Um circuito novo para todos, o Circuito das Américas. Marquez nunca tinha corrido lá, mas aqui está a chave do seu gênio. Enquanto os outros aprendem a pista, Marc a devora. Não precisa de adaptação. Ele é a adaptação. Consegue a pole position com uma volta que deixa todos de boca aberta. No domingo ele escapa. Ganha com 12 segundos de vantagem sobre Pedrosa, sua primeira vitória na MotoGP. O piloto mais jovem a ganhar na categoria rainha desde Fred Spencer em 1982. A mensagem estava clara: o garoto não veio para aprender, veio para governar. Mas cuidado, porque o melhor e o pior estavam por vir. Jerez. Toque com Lorenzo. Queda. A primeira polêmica séria. Lorenzo, irritado, diz que Marquez é perigoso. Marquez se desculpa, mas em seus olhos há um brilho que diz: não vou mudar. O campeonato continua. Chegamos à Alemanha, em Sachsenring. Um circuito sinuoso, lento, cheio de curvas à esquerda, onde a Honda não era melhor. Mas Marc faz magia. Ganha.
A surpresa não é a vitória. É que naquele dia ele usa um adesivo preto no seu macacão. Seu amigo de infância, havia falecido naquela semana. Mark corre, ganha, e ao descer da moto chora. Depois ele seca as lágrimas e sorri para a foto. Naquele dia, o Paddock entendeu que dentro do capacete não só havia talento, havia aço. Mas o momento que definiu sua temporada chegou no Grande Prêmio da Alemanha nos treinos. Chuva, circuito molhado, Mark cai, fratura a perna. O que faz Marc Marquez? Pede para enfaixarem o tornozelo, injeta analgésicos, coloca o capacete e sai para Q2. Consegue a pole position e no dia seguinte, ganha a corrida mancando. Incrível. Naquele dia os médicos do circuito se recusaram a assinar sua aptidão. Mark assinou ele mesmo uma renúncia de responsabilidade. Assim de louco, assim de grande. Agora, para os que estão vendo isso com a boca aberta, quero que parem um segundo e pensem. Qual foi a manobra mais no limite de Marquez em sua carreira de rookie? Eu sei que muitas, mas deixem-na nos comentários uma só palavra. Joelho se foi alguma defesa milagrosa, ou toque se foi uma ultrapassagem no limite. E se ainda não são inscritos neste canal de loucos por motores, inscrevam-se que vem mais infartos. Chegou o verão. Jorge Lorenzo se tornou o vilão perfeito. Maiorquino, frio, preciso, perfeito. Um piloto de xadrez no mundo de boxe. Marquez, o caos organizado, o boxeador que distribui golpes sem parar. Em Montmeló, Catalunha, Lorenzo vence com uma estratégia de xadrez. Em Assen, o duelo é épico. Eles se ultrapassam 12 vezes em 2 voltas. Finalmente, Rossi vence numa de suas últimas grandes corridas, mas Mark é segundo. O rookie não se cansa, parece ter uma energia infinita. Enquanto os outros pilotos chegam ao boxe destruídos, Mark salta da moto e pede mais voltas. O ponto de virada ocorre em Aragão. Lorenzo cai quando liderava. Mark vence. A vantagem no campeonato começa a mudar. Depois em Sepang, Malásia, 40 graus de calor. Uma corrida de resistência. Uma prova de fogo para humanos e máquinas. Pedrosa e Marquez se tocam. Dani cai. Marquez segue. A polêmica explode. Foi agressivo demais? O Paddock se divide. Os puristas dizem um kamikaze, que não respeita os colegas, que um dia vai se machucar feio. Seus fãs dizem que é um gladiador, que isso é corrida, que quem tem medo que fique em casa. Mark não diz muito, só sobe na moto e continua vencendo. E assim, com o mundo contra e o mundo a favor, chegamos à última etapa. Valência, tudo ou nada. Marquez chega com 13 pontos de vantagem sobre Lorenzo. O circuito Ricardo Tormo, um traçado curto, técnico, onde um erro se paga caro. E para adicionar mais emoção, começa a chover. Uma chuva fina, traiçoeira, que molha o asfalto, mas não o inunda. Uma pista que odeia os kamikazes. Se Mark cair, Lorenzo é campeão. A pressão é uma laje de 500 quilos. Mark sai em segundo. Lorenzo, com sua precisão a laser, assume a liderança. Marquez não ataca, não pode. Durante 20 voltas, o rookie, que nunca teve medo, tem medo. Pela primeira vez, a razão vence o instinto. Ele vai atrás de Lorenzo, medindo cada metro, cada gota de água, cada mudança de temperatura do asfalto. É uma lição de maturidade. O Mark Kamikaze de Jerez ou de Sepang deu lugar a um estrategista. Ele sabe que não precisa vencer a corrida, só precisa terminar na frente de Lorenzo. Faltam 5 voltas. A pista começa a secar. Aparece uma linha seca, estreita como um fio. Marquez decide arriscar. Entra para trocar pneus por slicks. Lorenzo não. É a jogada de pôquer definitiva. Quando Jorge patina com seus pneus de chuva, se desgastando sobre o asfalto seco, Mark já voa com seus slicks. Ele ultrapassa a 3 voltas do final. E quando cruza a linha de chegada, Marc Marquez não grita, não chora. Ele desce da moto, ajoelha e beija o asfalto.
O novato de 20 anos é campeão mundial de MotoGP, o mais jovem da história, destronando lendas, quebrando recordes e mudando para sempre a forma de pilotar. Em sua primeira temporada, ele conseguiu 6 vitórias, 9 pódios e 6 poles, mas os números não contam toda a história. A história é que chegou um garoto com um sorriso e um demônio dentro, e disse a todos que estavam há anos na categoria: o limite não existe. Aquela temporada de 2013 foi o tiro de largada de uma era. Marc Marquez não só venceu, ele ensinou ao mundo que os limites existem para serem quebrados. Que cair faz parte do caminho, não é o fim. Que o talento sem trabalho não é nada, mas o trabalho sem fome também não serve. E que a grandeza não é definida pela moto que você tem, mas pelo tamanho do seu coração. E também algumas coisas mais que os médicos não conseguem explicar. Desde então, vieram mais títulos mundiais, lesões que acabariam com qualquer outro piloto, retornos milagrosos, que pareciam tirados de um filme de Hollywood, e aquele sorriso eterno, que continua a aterrorizar seus rivais. Porque Marquez não veio para ser mais um, ele veio para ser aquele que sempre lembraremos quando dissermos, naquele ano, um garoto de Cervera chegou, nos deixou loucos. E agora sim, fã de automobilismo, quero que você encerre este vídeo como encerrou Marc a temporada de 2013. Com decisão, aqui nos comentários, me diga em uma só palavra o que Marc Marquez representa para você: lenda, loucura ou valor. A que você escolher, essa é a verdade. E se quiser mais histórias assim, da velha e da nova escola do motociclismo, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque aqui cada corrida é um filme, e cada piloto tem uma história. Uma história que merece ser contada. Eu fui testemunha. E você?